Os pais orientam os filhos sobre o bebê desde a primeira infância, né? Na mesa, em casa, os pais falam sobre o bebê. Mas aquele jovem, ele só vai provar do álcool após os 18 anos. Lá em casa a gente sempre teve essa norma, né, Xande? De começar a beber a partir dos 18 anos. Começou nos 17, 18. Você tomou a primeira vez uma cervejinha, você tinha quantos anos? 16 anos. Mas uma coisa muito leve. Bem também, leve, bem uma leve. coisa bem suave também. Nunca nada escondido também. Não, lá em casa a gente não faz nada escondido. Doutor, o senhor considera o alcoolismo uma doença psíquica? É uma doença mental. O alcoolismo é uma doença que está tipificada na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, está no grupo F10, né? É a letra e o número que classifica, e o alcoolismo é doença. Agora, o uso do álcool não é doença. O abuso já está tipificado. O uso, ele pode ser o uso nocivo. Existe o uso nocivo, que é a pessoa que bebe muito ocasionalmente, que não tem uma dependência, mas que quando bebe o faz de forma exagerada e tem com isso consequências importantes. Isso é o uso nocivo, né? O abuso é um uso mais frequente, mas sem caracterizar a dependência, em quantidades maiores e também com problemas com o bebê. O melhor conceito que eu acho de alcoolismo é de um alemão chamado Weitbrecht, que você considera como alcoolismo quando o beber te traz problema, de qualquer natureza, problema no trânsito, problema de saúde, problema de relacionamento dentro da família, com seus amigos ou com quem quer que seja. Eu tive um paciente há muitos anos que ele bebia uma única vez por ano, que era no Réveillon. Mas esse beber dele causou um transtorno imenso que, quando começava dezembro, a esposa e os filhos já entravam em ansiedade, porque sabiam que o beber dele traria consequências muito graves. Certo. E, doutor, desde os 15 anos, mais ou menos, minha mãe veio me alertando. Xande, você não pode beber, porque seu pai era um alcoólatra. Falando que sempre podia ser hereditário, eu nunca acreditei. Falei, besteira sua, isso aí quem bebe, quem quer, e fica alcoólatra quem bebe muito. Eu achava que isso não tinha nada a ver com hereditariedade. Aí eu vi, lendo uns tempos para trás, descobri que tem a ver sim. E é realmente isso? Pode ser hereditário? A base do alcoolismo, ela é genética. Mas o estudo principal não é genético em si, é o que a gente chama de epigenética. É a interação da genética com o meio ambiente. Se você tem todas as condições genéticas aí em seus genes para desenvolver o alcoolismo, mas nunca bebe, você não vai desenvolver essa doença. Mas se a interação com o ambiente favorece, você pode desenvolver o alcoolismo sim. Então, a base genética existe, é real, é conhecida e favorece para o desenvolvimento da dependência. Quem tem a condição biológica para desenvolver o alcoolismo, às vezes, na primeira vez que bebe, já toma um porre e já passa a buscar o álcool cada vez com uma frequência maior. E isso é uma característica biológica e a base disso é genética. Porque o grande problema é que, por exemplo, se uma pessoa começa a beber muito cedo, na adolescência, evidentemente que o seu corpo vai estar cada vez mais resistente àquela quantidade de bebida. Ou seja, o que eu vejo é que muitas vezes o adolescente, o jovem, ele quer beber para ficar tonto. Ele não quer beber só para desestressar, socialmente, não. A ideia é justamente brigar com o corpo tem a resistência da juventude, tem a saúde da juventude, mas enquanto ele não derruba esse corpo, ele não sossega. E a partir do momento em que ele começa a beber com mais frequência, ele vai ficando cada vez mais resistente à bebida e bebendo uma quantidade muito maior. Eu estou errada, doutor? Não, está certíssima. O álcool é uma substância química que agride o organismo, que agride preferencialmente alguns órgãos, como fígado, pâncreas e cérebro, também o aparelho digestivo. O álcool usado moderadamente, ele é bom. O vinho existe aí desde os tempos bíblicos, né, até muito antes, desde Santo Domingo, e o álcool ele tem o seu valor. E esse, até fazendo uma divagação, é um dos erros que às vezes os educadores cometem, de colocar para o adolescente o álcool apenas como uma coisa ruim. E o adolescente sabe que não é. Então começa com uma premissa falsa. Nós temos que colocar que ele pode ser bom se ele for bem utilizado, mas que oferece riscos e que o adolescente, o adulto, deve saber
correr esse risco de uma forma menor possível. Deve ter todas as suas precauções. O álcool existe para nos alegrar, para facilitar o convívio social. Ele não existe para embriagar. Exatamente. E uma pessoa em formação, com cérebro em formação, um adolescente, um jovem, o que pode acontecer com os neurônios? O que acontece na parte cerebral? Primeiro, o álcool vai levar a uma intoxicação aguda, com pequenas doses, que levam a certa liberação da censura. É por isso que o adolescente, que às vezes tem uma timidez, aquilo que hoje a gente chama de ansiedade social, uma dificuldade para interagir com as pessoas, ele busca no álcool uma liberação para essa interação com as outras pessoas. Esse é um caminho que ele utiliza. Mas, na medida que aumenta a dose, a ação farmacológica do álcool vai se modificando, de liberação de ansiedade, de deixar a pessoa mais comunicativa. À medida que essa concentração alcoólica no sangue aumenta, isso passa a ter uma liberação indesejável, a diminuir o controle dos seus reflexos, os reflexos ficam mais lentos, a voz fica mais arrastada, né? E aí, isso, na medida que aumenta, oferece risco de diminuir a consciência, o nível de consciência, de levar a um rebaixamento de consciência e de poder, inclusive, levar a crises convulsivas e morte. Uma intoxicação aguda pode levar à morte se ela é muito intensa. Isso acontece demais, se você reparar naquelas festas grandes, aquelas festas open bars que tem. No começo está todo mundo quietinho, no meio da festa todo mundo beijando e no final todo mundo brigando. Esse é um assunto até depois para a gente falar com o Coronel Mesquita, que vem daqui a pouco. Né? Como é que é, Alexandre, por exemplo, a relação das pessoas da sua idade? Por exemplo, se você está num bar e você não quer beber, o que acontece? A galerinha faz o quê? Eu acho que hoje, pelo menos no meu ponto de vista, com o meu pessoal, hoje não tem mais isso. Você sai, não quer beber, todo mundo aceita numa boa. Não fica insistindo, bebe? Não, acho que hoje não, mas antes tinha muito disso. Todo mundo saía, você não vai beber? Tem que beber, vamos beber, vamos beber, vamos beber. Acabava bebendo. Aí hoje, graças a Deus, cresce um pouquinho e não existe mais isso. Se você optar em não beber, ninguém vai ficar te enchendo a ciência. Com certeza vai ter um ou outro que vai falar, vai beber hoje. Não, mas isso é muito pouco, sabe? Não é mais do jeito que era. Mas com certeza existe muito, muito isso. A questão de desempenho sexual, a relação do álcool com o desempenho sexual, doutor? O álcool pode prejudicar. Se a pessoa é muito ansiosa, aquele nível inicial de alcoolização pode facilitar. Entretanto, uma dose um pouco maior pode dificultar o desempenho sexual do adolescente ou do adulto.